Pois é, meus amigos, estamos basicamente a 2 dias de uma das maiores manifestações de rua da história do Brasil e sem dúvidas nenhuma será a maior de São Paulo. Dia 25, próximo domingo, a Paulista vai ficar pequena para tanta gente. E melhor, né? O melhor de tudo, o mundo vai ver o que vai acontecer por aqui e vai se questionar o porquê de tudo aquilo, né? Realmente Bolsonaro fez uma grande jogada. Mas isso está assustando não só o PT, não só o governo, mas também o sistema. Isso está evidente, meus amigos, porque a informação aí da velha mídia, né? Um jornalista aí, o Lauro Jardim, do Globo, trouxe a informação de que um ministro do STF, ou ministros do STF, teriam ameaçado o presidente Bolsonaro. Né? Se essa notícia for verdadeira, o que realmente eu não duvido que seja, é realmente muito preocupante e mostra que eles estão desesperados. Além disso, vamos falar aí dos desdobramentos do dia de ontem, né, que foi a oitiva do presidente Bolsonaro lá na Polícia Federal. Ele, no depoimento, ficou em silêncio, a gente já sabia que isso ia acontecer, mas pode ser parte de uma estratégia. Vamos falar sobre isso e de outras questões também. Então, desde já, não esqueça, deixa o seu joinha aí embaixo, não custa nada, ajuda no nosso engajamento. E se for novo por aqui, já inscreva-se aí também, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, tá certo? Compartilhe aí nos grupos que vocês participam, porque isso ajuda a aumentar o alcance aí das nossas publicações, tá bom? Então, olha só. Urgente, ministro do STF faz ameaça de prisão contra Bolsonaro às vésperas da manifestação. Bom, vamos lá. Tá chegando o grande dia, né, que promete mudar a história do Brasil, que é o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que promete ser avassalador. E de fato, meus amigos, num momento, num contexto em que a população está amedrontada, para dizer o mínimo, né, principalmente depois do 8 de janeiro, onde a direita foi criminalizada e as pessoas, com razão, ficaram com medo de voltar às ruas, né, com medo justamente de serem perseguidas e tudo mais. Esse julgamento que ocorre no Supremo contra os manifestantes lá do 8 de janeiro, que estão sendo condenados a duras penas de 17 anos de prisão, cara, isso, claro, deixa qualquer um apavorado, né? Quem é que vai querer ir pra rua, fazer uma manifestação pacífica, mas com risco de algum infiltrado ir lá, quebrar uma vidraça e pronto. Ser acusado de ter feito algum ato de vandalismo e atentar contra o Estado Democrático de Direito. Ninguém quer, né? Então, com razão, as pessoas estão com medo, né? Essa é que é a questão. Olha só, nos bastidores, fontes afirmam que essa demonstração gigante de apoio popular pode evitar uma prisão meramente política. Claro que nós sabemos, todo mundo sabe que se ocorrer uma prisão do presidente Bolsonaro, ela será política, porque não há motivos jurídicos para a prisão do presidente. Né? Primeiro que assim, se ele tivesse cometido um crime, vamos supor aqui, Bolsonaro não fez nada de errado, não cometeu nenhum crime, se bem que a lei não é mais referência no país, né? Então ele pode ser preso por qualquer motivo e a qualquer momento, né? Porque a lei não é mais referência. Mas se ele tivesse cometido algum crime, teria que se haver aí o esgotamento de todos os meios necessários, de todos os recursos possíveis. Portanto, necessitaria de uma sentença penal condenatória transitada em julgada para que o presidente Bolsonaro pudesse ser preso. O que nem de longe é o caso, porque não há nem sequer um processo contra o presidente. O que tem no STF, o que tem na Polícia Federal, são inquéritos. Inquérito é diferente de processo. Então, o inquérito serve apenas para investigar. E aí, se durante o inquérito colher elementos suficientes para abrir uma acusação, aí sim inicia-se um processo. Por enquanto, o que há são apenas investigações, né? Na minha opinião, o que tem é só narrativas, né? Então, não tem nenhum processo contra Bolsonaro. Então, como é que ele poderia ser preso? Não há a mínima chance de, juridicamente falando, Bolsonaro ser preso, né? Essa é que é a questão. Mas, se houvesse aí um processo contra Bolsonaro, se ele tivesse cometido algum crime, ele só poderia ser preso depois de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, para evitar essa prisão política, pode ser que o dia 25 sirva para isso, né? Pode ser que depois do dia 25 o apoio seja tão grande, ainda mais quando o mundo vai ver a manifestação do dia 25 em apoio do presidente Bolsonaro, claro, também, né? A pauta principal é a defesa do Estado Democrático de Direito, defesa da democracia, mas também em favor do presidente Bolsonaro. E o mundo inteiro vai ver aquilo. Como é que vai ficar para prender Bolsonaro por uma questão política depois do dia 25? Vai ficar muito difícil, concorda comigo? Pois é.
Mas vamos concluir, olha só. Porém, segundo informações do jornalista Lauro Jardim do Globo, no Supremo Tribunal Federal, abre aspas, há um consenso de que se Bolsonaro criticar asperamente a corte ou alguns de seus ministros, poderá ser preso imediatamente. É isso aí. O Lauro Jardim está trazendo essa informação, né? Se ele falar um ai do Supremo, vai ser preso, afirmou o ministro ao jornalista, né? Primeiro, eu não sei aí que tipo de conexões o Lauro Jardim tem, né? Não sei se essa informação procede ou não. Mas se não proceder, bom, tá na hora de incluir o cidadão aí no inquérito das fake news, né? Ou ele ser preso por disseminar notícia falsa. Se isso aqui está sendo exposto e não acontecer nada com Lauro Jardim, deve ser porque é verdade. Concorda comigo? Então podemos supor que realmente ele trouxe essa informação aí. E se esse ministro deu essa informação para esse cidadão, para um jornalista, sabendo que ele iria expor, ele quis, né, se isso for verdade, que essa notícia fosse veiculada. Portanto, é notório que isso aqui é uma ameaça a Bolsonaro, né? É notório que é uma ameaça, que ele não fale nada, né? Isso, na minha opinião, evidencia o desespero do sistema com esse ato do dia 25. Eu não sei a opinião de vocês, mas é isso que eu penso, né? Quer dizer, se tivesse tudo tranquilo, se eles achassem que não ia mudar em nada o dia 25 e o apoio que Bolsonaro vai ter, simplesmente iam ficar parados e não iam falar nada, né? Agora, eu acredito que Bolsonaro não deve citar o nome de nenhum ministro, não deve citar sequer o STF, não é esse o caso, né? Ele deve ali, inclusive, falar o que não falou na Polícia Federal ontem, no seu depoimento, né? Ele deve falar ali de como ele mesmo disse, da defesa do que ele vem sendo acusado. Falar realmente que são ilações, que são narrativas, que não tem nenhuma prova, nenhum embasamento, né? E essa foi mais uma grande jogada, o silêncio do presidente Bolsonaro no dia de ontem. Muita gente está dizendo, tá calado então é porque deve. Não é só porque ele tem o direito constitucional de ficar em silêncio, como ficaram vários na Lava Jato, né? Do PT, amigos do Lula. Isso aí ninguém quer saber, né? Isso aí, petista de carteirinha, você não quer saber, não é? Mas Bolsonaro ter ficado em silêncio, isso aí é um problema, o cara tá devendo na praça, né? Então ele tem o direito constitucional de ficar em silêncio. Mas ele exerceu não meramente por isso, porque ele deve alguma coisa, não, porque ele não teve acesso aos autos. Isso é mais uma questão gravíssima que ocorre no Brasil, né? Um claro desrespeito ao processo penal no Brasil. O cidadão que está sendo investigado não tem acesso aos autos, às diligências que já ocorreram, né? Então, dentro de uma investigação, de um inquérito, você, investigado, não pode ter acesso nas diligências que ainda vão vir, obviamente, né? Por exemplo, se eu sei que vai ter uma busca e apreensão amanhã, eu vou tirar tudo que me incrimine de lá, do local, né? Então eu não posso saber. Agora, se já houve uma busca e apreensão, ontem, por exemplo, eu tenho que saber o que foi apreendido, para que eu possa me defender de alguma coisa que possa eventualmente servir como acusação, né? Então, por exemplo, teve o depoimento do coronel Mauro Cid, ex-assessor de Bolsonaro. Teve a delação premiada. Bolsonaro não teve acesso a ela. Teve a busca e apreensão. Bolsonaro não teve acesso ao que a PF tem a respeito daquela busca e apreensão. Como é que ele vai prestar um depoimento sem ter acesso a essas informações? Todo mundo tem direito a ter acesso às informações, às diligências já feitas. Por que Bolsonaro não está tendo esse direito? E por isso ele ficou em silêncio. Acabou. Se você, sendo de esquerda, de direita, de centro, não entende isso, meu amigo, você tem algum problema. Você é apenas um militante que está sendo levado apenas a criticar Bolsonaro por quem manda em você, meu amigo. Essa é a questão. Agora, para finalizar aqui o vídeo, muita gente está dizendo aí, né? Porque Bolsonaro, ele tem sim que falar contra o STF, tem sim que falar contra Alexandre de Moraes, né? Outros já dizem o contrário. Gente, vamos lá. É o momento para isso? Vai resolver alguma coisa? Precisa falar alguma coisa? Não precisa. Hoje o Brasil, como o próprio Lula disse, vive uma democracia relativa. Democracia para essa gente é um conceito relativo, é o que eles pensam, né? Então, se você der um motivo para eles, é claro que eles vão te censurar, te calar, te prender. E é isso que vai acontecer se Bolsonaro fizer o que eles querem. É exatamente o que eles querem, né? Então, assim, não adianta nada, né? Tem uma frase que foi dita por Voltaire, se não me engano, né? Se você quiser saber quem te controla, é só você ver
quem você não pode criticar. Então, teoricamente, né, segundo o Lauro Jardim, o ministro do STF deu esse recado para que ele fosse exposto a Bolsonaro. Uma clara ameaça. Olha, se você falar mal de mim, eu vou te prender, né? Não tem como ser mais ditatorial que isso, se realmente isso for verdade. E aí, um ministro do STF é incriticável? Os ministros do STF são incriticáveis? Fica aqui o questionamento. Eu quero que você faça esse exercício de imaginação, né? É possível que numa democracia plena, que tem gente que fala que o Brasil é uma democracia ainda, né? É possível em um país democrático ter alguma figura da República, algum funcionário público que você não possa sequer criticar? Não estou falando de ofender, de xingar, de mandar para aquele lugar, não, estou falando de criticar. Olha, essa decisão não foi com base na lei, na Constituição, ela é antijurídica, isso é uma crítica. É possível ter no Brasil, que se diz democrático, alguém que você não possa criticar? Se a resposta para essa pergunta para você for sim, desculpe, mas você já está acostumado a viver numa ditadura e você não tem mais salvação, né? Ou talvez tenha, dependendo do ponto de vista. Agora, para aqueles que já entenderam o que o Brasil é hoje, tendo o Lula na presidência e todo o sistema por trás dele, a resposta fica fácil. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.